Nós já estamos de volta com o nosso programa e agora quero falar de cores para você. É você mesmo que está pensando em renovar a sua casa agora para receber os familiares, os amigos, né? Para as festas de fim de ano. Já pensou por onde começar? Não, eu tenho uma super dica para você, viu? Comece pela pintura, né, de uma parede ou da casa toda. E esta semana, na Casa e Tinta, a pigmentação é de graça, viu, gente? Para tinta de máquina da Coral. Então, guarde essa informação. Pigmentação de graça para tinta de máquina da Coral. É isso mesmo que você ouviu, viu? E você escolhe a tinta e as pigmentações P e MF da Coral saem de graça para você. Na Casa e Tinta, então, você vai encontrar tudo que precisa para a pintura. Gente, os produtos não precisa nem falar, né? São de qualidade, os profissionais são preparados, são qualificados para identificar o melhor produto de acordo com as necessidades de cada pessoa. E além disso, os preços são baixos o ano todo. Com o preço você não precisa se preocupar, viu? A Casa e Tinta, gente, é uma rede de lojas de tintas bem tradicional aqui em Minas Gerais, né? Afinal, são mais de 30 anos de mercado e no total 32 lojas e eu tenho certeza que uma delas está bem pertinho da sua casa, do seu trabalho, enfim, de onde você estuda. E esta semana, olha só, se você visitar a loja Casa e Tinta no bairro Horto, que fica na Avenida Silviano Brandão, o número é o 2397, né? Você chegar lá e conversar com a gerente Isabela e falar para ela que assistiu aqui ao Manhã da Piedade na TV Horizonte, você vai ganhar na hora um brinde especial. Aí muita gente me pergunta, Cília, eu tenho que ligar? Não, você tem que ir pessoalmente lá, né, nessa loja, no caso, essa semana, lá na Avenida Silviano Brandão. E aí outras pessoas perguntam, é um sorteio? Não, você indo lá falando que acompanhou o programa Manhã da Piedade, você ganha na hora um brinde especial, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que a loja ela possui estacionamento próprio e profissionais qualificados que conhecem, que entendem muito bem de tintas e das ferramentas para pintura. Se você quer mais informações, pode ligar também, 3271-4300 é o telefone, 3271-4300. Ligue ou faça uma visita e comprove isso que eu estou falando com vocês nesta manhã, viu? Casa e Tinta é a casa de tintas de verdade. Gente, hoje é aniversário de Belo Horizonte. Nós, como nós já havíamos anunciado na abertura do programa, né? O programa hoje está todo especial para homenagear nossa querida cidade. E um dos bairros mais tradicionais, né? Conhecidos aí pela cultura, pela música, pela gastronomia aqui em Belo Horizonte é o Santa Teresa. E a nossa equipe está lá, quem está lá é a repórter Ivna Tomás. A Ivna está no Santa Teresa e tem uma programação toda especial hoje para celebrar o aniversário da capital mineira. E a Ivna traz essas informações, traz essa programação para a gente, né? Com destaque aí para a programação na parte da tarde de hoje. Não é isso, Ivna? Bom dia para você. Bom dia, Síria. Pois é, hoje Belo Horizonte celebra 121 anos. E como você disse, vai ter várias programações culturais em diversos pontos da capital mineira para celebrar o aniversário. Uma delas é o show do Maurício Tizumba, hoje às 8 horas da noite. E vai ter várias participações especiais. Vai ter Júlia Tizumba, Pereira da Viola, Tambor Mineiro, lá no Teatro Francisco Nunes, ali no Parque Municipal, facinho de ir. E também tem outras programações, outras atrações em diversos pontos da capital. Quem quiser participar dessa celebração é só entrar no site belohorizonte.mg.gov.br, que todas as informações estão lá disponíveis. Tá certo, Ivna, muito obrigada pela sua participação. Olha só, como vocês acompanharam, a Ivna trouxe algumas informações da programação de aniversário de Belo Horizonte, então ainda dá tempo de você que está em casa participar. Tem show de Maurício Tizumba, né? Muita atração legal. Então, entra lá no site da Prefeitura para você ter mais informações sobre o horário, né? Os locais de toda essa programação para homenagear nossa querida Belo Horizonte. Olha só, gente, o Pai Nosso é uma das orações mais rezadas em todo o mundo, né? Quem aí em casa não sabe rezar o Pai Nosso, né? Seja qual for a religião, a crença, a maioria das pessoas sabe e gosta dessa oração, né? E ela foi ensinada, gente, pelo próprio Jesus. E é tão bonita, né? E como nós vimos aqui no programa, né, nas últimas quartas-feiras, o Papa Francisco ele fez uma série de comentários e também reflexões, né, nos convidando a essas reflexões sobre os 10 mandamentos.
E agora ele preparou sobre uma reflexão, né, sobre o Pai Nosso, viu? E a gente costuma rezar, às vezes, até automaticamente, né? Você está rezando lá, Pai Nosso que estás nos céus, e não está prestando atenção, né, nas palavras, sem refletir o que estamos falando, o que estamos rezando, né? Pois é, gente, tem muita coisa por trás dessa oração, tem tanta força, né? Uma oração tão simples, mas que é tão rica ao mesmo tempo. Então, vamos ouvir o que diz o Papa sobre este assunto. Hoje iniciamos um ciclo de catequese sobre o Pai Nosso. Os evangelhos nos entregaram retratos muito vivos de Jesus como homem de oração. Jesus rezava. Apesar da urgência da sua missão e a urgência de tantas pessoas que o solicitavam, Jesus sente a necessidade de ficar de lado na solidão e de rezar. O Evangelho de Marcos nos conta esse detalhe desde a primeira página do ministério público de Jesus. O dia que inaugurou tudo, de Jesus em Cafarnaum, se concluiu de maneira triunfal. Pôr do sol, multidão de enfermos chegaram até a porta onde Jesus se encontrava. O Messias prega e cura. Realizam-se as antigas profecias e as expectativas de tantas pessoas que sofrem. Jesus é o Deus próximo, o Deus que nos liberta. Mas aquela multidão é ainda pequena. Se compararmos a tantas outras multidões que irão se recolher-se ao seu redor, ao profeta de Nazaré. Em certos momentos, trata-se de uma assembleia de assembleias oceânicas e Jesus está no centro de tudo. O esperado pelas gentes, o êxito da esperança de Israel. Mas ele sai de lado, evita. Não é refém das expectativas de quem o escolheu como líder. Esse é um perigo, do perigo dos líderes e de não ficar muito perto das pessoas e não distante. Jesus percebe isso. Ele não acaba como refém das pessoas. Desde a primeira noite de Cafarnaum, demonstra ser o Messias original. Na última parte da noite, quando já o alvorecer se anuncia, os discípulos procuram por ele, mas não conseguem encontrá-lo. Onde está? Até que Pedro finalmente o encontra em um lugar isolado, completamente absorvido em oração. Ele diz: todos o procuram. A exclamação parece ser uma cláusula colocada a um sucesso de plebiscito, a prova de que conseguiu realizar a sua missão. Mas Jesus diz aos seus que deve ir além, que não é as pessoas a procuraram ele, mas é ele a procurar os demais. Por isso não deve colocar raízes, mas continuar permanentemente peregrino nas estradas da Galileia e também peregrino em direção ao Pai. Isto é, rezando. Um caminho de oração. Jesus reza. E tudo ocorre em uma noite de oração. Em algumas páginas da Escritura, parece ser, antes de tudo, a oração de Jesus, a sua intimidade com o Pai, a governar tudo. E será, sobretudo, na noite do Getsemane, a última parte do caminho de Jesus, em absoluto o mais difícil entre aqueles que até então ele realizou. Parece encontrar o seu sentido na contínua escuta que Jesus
tem do Pai. Uma oração certamente não fácil. Ao contrário, uma verdadeira e própria agonia, no sentido de agonismo dos atletas, mas também uma oração capaz de apoiar o caminho da cruz. Eis o ponto essencial. Jesus rezava. Jesus rezava com intensidade nos momentos públicos, compartilhando a liturgia do seu povo. Mas procurava também lugares de absorção, separados do barulho do mundo, lugares que permitissem de descer no segredo da sua alma. É o profeta que conhece as pedras do deserto e sobe o alto das montanhas. As últimas palavras de Jesus antes de expirar na cruz são palavras dos Salmos, de oração, da oração dos judeus. Rezava com as orações que a mamãe lhe tinha ensinado. Jesus rezava como reza cada homem do mundo. Mas mesmo assim, no seu modo de rezar, estava também encerrado um mistério, algo que certamente não passou despercebido dos olhos dos seus discípulos. Se nos evangelhos encontramos a súplica tão simples e imediata: Senhor, ensina-nos a rezar. Eles viam Jesus rezar e tinham a vontade de aprender. Como se faz isso? Jesus ensina-nos a rezar. E Jesus não rejeita. Não tem ciúmes da sua intimidade com o Pai, mas ele veio precisamente para nos introduzir nessa relação com o Pai. E assim torna-se mestre de oração dos seus discípulos, como certamente quer ser também para todos nós. Também nós deveríamos dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-me. Mesmo se rezemos já há tantos anos, devemos sempre aprender. A oração do homem, esse desejo que nasce de uma maneira tão natural da sua alma, é talvez um dos mistérios mais desconhecidos do universo. E não sabemos nem mesmo se as orações que levamos a Deus sejam efetivamente aquelas que Ele quer que dirijamos a Ele. A Bíblia nos dá o testemunho de orações inoportunas que, no fim, são rejeitadas por Deus. Basta recordar a palavra do fariseu e do publicano. Somente esse último publicano retorna à casa do templo justificado. Porque o fariseu era muito orgulhoso. Ele gostava que as pessoas o vissem rezando. Fazia de conta que estava rezando. O coração era frio. E diz Jesus: isso não é justificado, porque cada um que se exalta será humilhado. Quem, ao invés, se humilha, será exaltado. E o primeiro passo para rezar é ser humilde. Ir até o Pai e diz: mas Pai, e a Nossa Senhora, olha-me, sou pecador, sou fraco, sou ruim. Cada um sabe o que dizer, mas sempre se começa a humildade. O Senhor escuta. A oração humilde é ouvida pelo Senhor. Por isso, iniciando esse ciclo de catequese sobre a oração de Jesus, a coisa mais bonita e mais justa, mais correta que todos nós devemos fazer é repetir a invocação dos discípulos. Mestre, ensina-nos a rezar.
Será muito bom, neste período do Advento, repetir isso. Senhor, ensina-me a rezar. Todos podemos ir além disso e rezar melhor, mas pedir ao Senhor, Senhor, ensina-me a rezar. Vamos fazer nesse período do Advento. E Ele certamente não deixará cair no vazio a nossa invocação. Prestar atenção, então, nessa reflexão tão importante de hoje do Papa? Pois é, como é bom, né, gente? Prestarmos atenção e sabermos, né, o que estamos falando enquanto rezamos o Pai Nosso, né? E esta foi, então, para vocês hoje a primeira parte da reflexão, né, de todas as quartas-feiras. Na próxima semana tem mais uma aqui no Manhã da Piedade, viu? E o meu recado para você que está em casa, você não participou ainda do nosso programa, envie para cá sua mensagem, seus comentários, suas sugestões de assuntos, viu? O nosso WhatsApp para você participar é o 996428473, 996428473. Agora nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com muito mais para você.